Olá pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês como que vocês podem trabalhar com margens negativas aqui no Elementor e causar esse efeito aqui, ó, que é quando a coluna ela fica sobreposta entre duas seções. E também esse outro efeito aqui, ó, que é quando você sobrepõe duas colunas lateralmente. Então o princípio é o mesmo, então vamos lá para o Elementor. Aqui eu deixei a seção do jeito que eu criei, né, sem colocar nenhuma margem. Então eu adicionei aqui uma seção com 3 colunas, dessa daqui. Aí na configuração eu coloquei como sem espaçamento, altura mínima de 700. Eu coloquei essa altura porque eu quero que quando a pessoa abra o site, ele apareça então essa coluna aqui, né, e nada mais abaixo. Aí no fundo dessa seção eu coloquei essa imagem aqui do Porsche, né, coloquei como centralizado, aqui o fixo para fazer o efeito de paralaxe, coloquei para não repetir e preenchimento completo. Aí nessa coluna do meio eu deixei ela um pouco mais larga que as demais. Na configuração, no estilo, eu coloquei um fundo branco para ela. Aqui na borda eu coloquei sólido e com espessura de 10 pixels e essa cor amarela. E aí eu adicionei os textos e o ícone. Para fazer o efeito da sobreposição, você tem que vir aqui em avançado. Aí na margem superior eu coloquei 300. E aí eu tenho que colocar uma margem negativa aqui para fazer com que a margem superior aqui dessa seção de baixo, ela suba. Então aqui na margem inferior eu coloco 250 com o sinal de negativo na frente. Então ele faz com que a margem superior aqui dessa seção, né, de baixo, ela suba e cause esse efeito aqui de sobreposição. E aqui na parte de baixo, também adicionei uma seção com 2 colunas. Nessa coluna aqui da esquerda, no estilo, eu coloquei também o fundo branco, adicionei a imagem, deixei como centralizado, aqui no anexo deixei default, não repetir e contém. E aí na borda eu coloquei também sólido, 10 pixels, essa cor vermelha. E aqui nessa coluna amarela, eu também fiz a mesma configuração, né? Eu coloquei o fundo branco, a imagem, também centralizado, default, não repetir e contém. Então eu vou falar primeiro dessa coluna aqui da direita, a configuração aqui das margens. Então você vem aqui em avançado, eu coloquei 100 no superior, para ela descer aqui, né, 100 pixels. Do lado direito eu coloquei 50, para ele empurrar aqui a margem da seção 50 pixels. E do lado esquerdo eu coloco menos 50, que é para acompanhar aqui do lado direito, né? Então se eu coloquei 50 aqui, eu coloco menos 50 aqui. Então ele desloca a coluna toda para a esquerda. E aqui no inferior eu deixei 0. Já nessa outra coluna aqui, de vermelho, eu fiz assim, no avançado, eu coloquei no superior eu deixei 0. Na direita eu coloquei menos 50, que aí então ela faz com que essa coluna ela avance aqui sobre a outra, né? Com uma margem negativa. E do lado esquerdo eu coloquei 50 positivo, que é para ele empurrar também, né, proporcionalmente aqui, todo o conjunto para a direita. Então ele faz esse encavalamento aqui. Agora na margem inferior aqui tem um fato curioso. Geralmente quando nós queremos encolher a margem, né, que foi o que eu fiz aqui em cima, eu quis causar esse efeito, então eu coloquei uma margem negativa aqui nessa coluna do meio, né, fazendo com que essa seção de baixo subisse. Aqui acontece algo curioso que se você colocar uma margem negativa, aqui ó, menos 100, ele causa um efeito contrário, então ele aumenta a margem inferior. Então nesse caso você tem que deixar ela como positivo mesmo, então ele causa esse efeito aqui. É até um pouco estranho de explicar porque seria o contrário, né? Mas dá a entender assim que como a coluna ela só vem até aqui, né, o limite dela é até aqui, se você coloca uma margem positiva, ele força ela a subir, então seria mais ou menos isso, né? Mas é um efeito contrário do que eu fiz lá em cima. Mas é bom você saber que é assim que funciona. Então, se você quer fazer esse efeito, não adianta você colocar aqui negativo, né? Que ele vai aumentar a margem, ó, ao invés de diminuir. A menos que você realmente queira fazer um efeito como esse, então você usa a margem negativa. Do contrário, você coloca a margem positiva. E aí ele vai causar esse encavalamento das duas imagens. E aí o Elementor, por padrão, ele deixa a coluna da direita sempre sobreposta à da esquerda. Então o Z-index aqui está com 0, né? Se eu quiser que essa coluna vermelha sobreponha a coluna amarela, então eu tenho que vir aqui ó, na coluna vermelha, venho aqui em avançado, e aqui no Z-index eu coloco 1. Então ele faz com que essa coluna aqui sobreponha a outra. Então o Z-index ele serve para isso, né? Como eu quero o efeito contrário mesmo, então eu deixo aqui como 0. Então ele fica com a amarela sobreposta sobre a vermelha. E aí você vem até aqui a vista de celulares. E aí você tem que vir aqui em avançado e destravar aqui a correntinha das margens. Senão ele fica com as configurações lá do desktop e aqui no celular ele não faz uma apresentação correta. Então você vem na coluna,
vem o avançado e destrava a correntinha aqui das margens. E aí você pode fazer até um ajuste aqui, né, dentro do celular. Então você pode colocar, por exemplo, aqui ó, na margem superior, uma margem de 50 para ele dar um espaçamento e aí a visualização fica correta. Então esses são os efeitos que você pode obter aí através das margens negativas na coluna. Se você gostou do vídeo, dá um like para me ajudar na divulgação, se inscreve no meu canal. Eu também deixo um convite para você conhecer o curso Elementor, que é um curso onde eu mostro todas as funcionalidades desse plugin. Também no bônus eu ensino a acrescentar 34 novas funcionalidades para o Elementor. Dou suporte total ao aluno, seja por Skype, por Facebook, WhatsApp. E também você tem 30 dias de garantia, caso você queira pedir o reembolso, né, se você não gostar do curso. Então, na descrição do vídeo tem um link para você conhecer mais a respeito do curso e também deixo o convite para você conhecer o Templates Elementor, que é um site onde eu coloco templates, né, para o Elementor, templates de sites, de landing pages, de tabelas de preço. Então, na descrição também tem um link, você pode clicar e conhecer o Templates Elementor. Então, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê então no próximo vídeo.